Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, apesar dessa pandemia do coronavírus, né, que é um momento muito difícil para todos nós, mas a gente não tem que ser fraco não, a gente tem que persistir, nós somos valentes, somos fortes e temos fé em Deus, que logo vai passar, né, todo esse transtorno que está trazendo para todos nós, né, e logo logo a gente vai dar de volta ao nosso trabalho, tá? Muita fé, muita oração e pedir muito para aquelas pessoas que necessitam mais do que a gente, que está em momentos difíceis, tá? E, né, todos nós em casa durante todo esse tempo, então resolvi trazer algo para pelo menos distrair um pouco a gente, né? Porque afinal de contas, nós vamos voltar a trabalhar em breve, se Deus quiser. E é legal, né, para passar um pouco o tempo sem nada para fazer em casa, assistindo um filme. Vamos aprender, vamos estudar, tá bom? Então resolvi fazer um pouco, trazer um pouco do meu conhecimento para contribuir um pouco, né, para vocês e é isso. Então, nós vamos fazer um cabelo hoje que é um corte em camadas, um corte bem simples, rápido, bem comercial, para quando nós voltarmos, que se Deus quiser, nos próximos 15 dias, né, temos que ter fé, pensamento positivo, que em breve estaremos nós novamente trabalhando. Então, vou falar do corte agora, um corte que é um corte em camadas, é um corte com a divisão bem simples, bem fácil de fazer e que o resultado é maravilhoso, tá bom? Pessoal, comentem aí depois se o áudio tá bom, se a imagem, o vídeo tá ótimo, se dá pra ver legal, que eu vou aproximar um pouco a câmera, tá bom? Bom, espero que assim vocês consigam ver um pouco melhor, né? Acho que tá um pouco mais alto. Então, nós vamos primeiramente, quando a gente vai fazer um corte, a gente tem que se preocupar muito com as seções, tá? Então a gente vai primeiro seccionar esse cabelo para depois ver que divisão a gente vai usar nessa seção, tá? Então, básico, testa, nuca, orelha, orelha, 4 partes, tá bom? Então a gente fica obviamente aqui e vamos separar. Aqui do ápice a gente traz até o perímetro. Então eu vou utilizar uma divisão bem simples hoje, muito fácil, para que vocês também possam executar no salão de vocês. Então corte em camadas com a única divisão, que vai ser um ponto pivô, tá? Nós vamos criar esse ponto pivô bem aqui bem em cima no topo, que é o ápice, a parte mais alta da cabeça. Nós vamos separar uma franja. Então é isso, pessoal. Vamos ter fé que isso vai acabar logo, né? Nós vamos vencer esse coronavírus. Porque também não adianta ficar só em casa, né? Com pensamentos negativos. Então a gente tem que tentar esquecer um pouco, né? E o mais importante, orar, fazer orações para aquelas pessoas que mais precisam, que às vezes está num momento muito difícil na vida.
ou aquelas pessoas que contraíram Covid-19, né? Então vamos lá. A gente faz a divisão da testa até a nuca. Aí a gente separa orelha a orelha, tá? E nós vamos lá e vamos prender. Nós vamos seccionar 4 partes. Mecha guia. Eu vou puxar essa mecha guia. Ela é responsável por determinar o comprimento de onde eu quero que comece as camadas. Então, por exemplo, se eu quero que essa camada comece uns 4 dedos abaixo do queixo, eu vou cortar aqui, tá? Então, eu quero fazer umas camadas longas. Então, essa vai ser a minha mecha guia, tá, pessoal? Bom, então, eu vou começar aqui. Ok? Bom, então, as camadas começarão a partir daqui. Essa é a minha mecha guia. Vou pegar essa seção e começar a subdividir como se fosse, né? Vamos dividir as fatias. Cada seção nós vamos subdividi-las verticais, né? Basicamente, e vamos deixá-las separadas. Aqui está minha guia que eu separei, tá?
Então vai ser a partir da minha mecha guia, tá? Tá. Ó, com os dedos não paralelo para criar um aumento de comprimento. Aí eu solto a primeira mecha. Vamos trabalhar um ângulo de 90 com a mecha guia móvel, tá? Ó, eu pego outra mecha. Direita. Então, a minha mecha guia está aqui, tá? Ó, eu vou trazer esse aqui, essa última mecha. Ó, trago a última mecha. Meus dedos não paralelos, vocês podem olhar, tá vendo? Ó, eu vou cortar. Pronto. A gente já consegue ver as camadas mais longas. Nós vamos para o lado esquerdo aqui da posterior e vamos cortar da mesma forma. Aqui eu tenho a mecha guia. Vou elevar a mecha guia. Os dedos não paralelos, ó. E corto. Aí eu separo. Cortei e separei. Pego a próxima. Trago aqui, ó. Minha mecha guia tá aqui. E corto. Guardo lá, para ficar organizado. Novamente. Trago o ângulo de 90 e corto pela minha mecha guia. E vou para a última mecha da posterior. Então, muito simples, gente. Depois que acabar aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi feito, tá? Ó, novamente pego a última mecha aqui, trago, ó, minha mecha guia tá aqui, com meus dedos não paralelo e corto. Então, eu consigo já ter um movimento nesse cabelo. As camadas longas, com única divisão. Olha que bonito esse cabelo.
Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho como foi feito esse cabelo. Eu fiz um ponto aqui na parte posterior, aqui no ápice, fiz a divisão, fiz 2 seções. Essa seção eu subdividi, fiz um pivô, né? Na realidade um semi-pivô, porque é a metade de um pivô. Então eu criei as radiais, criei um ponto, né? Criei minha mecha guia aqui em cima. Então essas divisões eu elevei até minha mecha guia no alto, coloquei os dedos não paralelo à divisão para ter um aumento de comprimento da parte do ápice em direção ao perímetro, do menor para o maior, e fiz a 90 com a mecha guia móvel, foi se movimentando e dá um baita resultado. Olha, gente, super bonito, né? Acabou umas camadas mais longas, por quê? As camadas começam aqui de trás, ó. E agora nós vamos cortar a parte da frente. Cleiton, e a parte da frente? Nós vamos fazer exatamente como fizemos a parte de trás. Igual. Nós vamos separar uma franja aqui, um franjão. Vamos falar em franja, pessoal. A franja, geralmente, ela pode ser dividida basicamente de 2 a 4 dedos, tá? Então quando eu quero uma franja um pouco menor, eu corto 2 dedos. Quando eu quero ela um pouco maior, normal, uns 4. Por quê? Quando eu faço 2 dedos aqui, ó, 2 dedos, um triângulo, ela vai parar. Vamos lá, peraí, deixa eu dividir aqui. Ó, 2 dedos de franja aproximadamente. Então ela acaba ficando basicamente aqui na pupila, né, do olho, quando eu tenho 2 dedos. Uma franja mais normal, ela acaba ficando aqui bem no final da sobrancelha, que é onde a gente acrescenta mais 2 dedos. Então, 4 dedos é o ideal. Cleito, poderia fazer não 4 dedos, 3 dedos? Pode também. Então fica intermediário aí. Nem muito pouco, nem muito. Então fica no intermediário com 3 dedos. Então, nós vamos dividir aqui. Ó, essa vai ser de 3 dedos mais ou menos. Então vocês têm uma referência para cortar uma franja. De 2 a 4 dedos, tá? Pode ser 2, 3 ou 4. Depende muito do que você quer de resultado ou o que você combinou com a tua cliente, tá? Então nós vamos separar essa franja aqui. Que depois nós vamos cortar essa franja. E vamos fazer da mesma forma. Então vamos lá, pessoal. Então nós cortamos aqui essa parte de trás, né? Nós criamos as camadas mais longas através da divisão radial. Agora nós vamos fazer da mesma forma que na lateral, tá? Nós vamos dividir aqui, fazer 1, 2, 3, 4. Então significa o quê? Que nós estamos partindo do mesmo ponto, né? Ó. Tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4 divisões, como fizemos atrás. Vamos elevar até o alto a 90 graus e vamos... deixa eu tentar mostrar um pouquinho. Mais reto, então eu tenho o cabelo um pouco mais curto aqui. Eu não tenho aquele cabelo tão acentuado em direção ao perímetro, tá? Então, ó, quando eu inclino o dedo não paralelo, eu protejo um pouco o comprimento, então ele vai ter mais movimento e ficar um pouco mais comprido. Aqui é a minha mecha guia, lembra que é do único ponto, ó. Então eu vou elevar esse cabelo. Ó, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Eu vou elevar. Vou baixar um pouquinho mais a boleca.
gente vai trazer esse cabelo aqui, ó. Vamos trazer ao ângulo de 90 aqui. E aqui eu tenho a minha mecha guia, tá? Olha a minha mecha guia onde está. Então eu inclino o dedo assim, ó, para me ter um aumento de comprimento. Ok? Novamente eu pego outra mecha. Trago o ângulo de 90. A minha mecha guia. E agora a última mecha. Com os dedos não paralelos, olha a minha mecha guia. Inclino meu dedo. É como se eu estivesse apontando para a lua, gente. Feito isso, não reto. Assim, esse movimento. Então esse lado nós já definimos. Agora vamos fazer o outro lado. Da mesma forma que fizemos um, vamos fazer exatamente igual desse lado. Ok? Então vamos fazer essa mecha ao ângulo de 90. Aqui está a minha mecha guia. Eu vou cortar em direção ao céu, né? A lua, as estrelas. Algo bem assim. Ó. Trago e corto. Meus dedos não paralelos para mim ter um aumento de comprimento. Mais uma mecha. Ó. E a última mecha. Então esse corte é muito simples e o resultado é fantástico, gente. Então vamos lá para a gente passar com perfeito esse corte. Ó. As camadas, esse cabelo já está secando, já vai tendo uma forma. Fica bem bonito, depois eu vou secar um pouco para vocês verem. Quer dizer, vou postar depois, né, no meu Instagram. Resultado bem legal. Nós vamos depois retocar o perímetro. Né? Então, pessoal, como foi cortado esse cabelo, Cleiton? Nós fizemos 4 divisões, da testa até a nuca, orelha a orelha. Dentro de cada seção, eu criei um padrão de divisão, que foram elas. Pivô, foi um pivô e foi feito as radiais. Trouxe até o ângulo de 90, né? Aqui, ó, 90. Deixa eu mostrar para vocês. 90 em relação à posição da cabeça, né? Aqui tá 90 graus. Trouxe as mechas tudo aqui na mecha guia. Inclinei meu dedo nessa posição, não paralelos, né? Dedo paralelo, a divisão é assim, não paralelo tá aqui. Então, com isso eu tenho do menor aqui do ápice pro maior até o perímetro. Então, o cabelo fez isso, ó. Ó, e vai crescendo. Teve um aumento de comprimento, uma progressão, tá? E aí a gente consegue ver que já dá um mega movimento no cabelo. Ó. Olha que bonito, né? E aí a gente vai retocar o perímetro, né?
Nós vamos retocar o perímetro em caimento natural. Cleiton, o que é caimento natural? É a posição que o cabelo assume devido à força da gravidade, né? Então ele cai naturalmente, né? Ele é a forma que ele está natural, sem ângulo, tá? Então eu vou simplesmente pegar aqui e retocar o perímetro. Pegar o pente em caimento natural, ó, tirar só aquela sujeirinha, porque a cliente às vezes ela quer um pouco mais comprido, né? Vou trazer o pente aqui, ó. Travo e corto. Só dar aquela limpeza, porque o cabelo de boneca ele vem com as pontas muito sensibilizadas, muito desigual, né? Então pra gente ter um cabelo mais limpo. Vai pro outro lado e já faz a limpeza também. Pronto, então a gente já definiu o perímetro, tá? E aí a gente consegue ver uma forma, né? Uma forma em camadas. Olha aqui, a gente confere os comprimentos aqui e percebe que estão todos iguais. E agora nós vamos cortar um pouquinho dessa franja, uma técnica de franja. Nós vamos fazer um franjão, com leve graduação e depois nós vamos texturizar esse franjão, tá? Então eu quero um franjão bem longo, né? Os 3 dedos abaixo do queixo aqui, ó. Pelo menos quero um franjão aqui. Tá, pessoal? Então nós vamos fazer divisões horizontais. Aqui meu pente em pé, ele vale 90, metade 45, deitado ele vale 0. Né? Então 0 grau está aqui, tá, gente? Então vamos trazer a 0 e corta reto. Próxima mecha, estamos criando a graduação baixa. Vamos pegar a segunda mecha e vamos trabalhar pela primeira. Agora vamos pegar a terceira mecha e trabalhar pela segunda.
Começamos a 0 e fomos para 45. E a última pela penúltima. 90, 45. Agora a gente vai texturizar. Essa mecha, tá? Então vocês podem pegar a tesoura também, ó, e trabalhar assim, tá? Ó. Vocês colocam a tesoura aqui, colocam esse dedo, esse aqui e esse no meio, bem segurando o parafuso, tá? E podem trabalhar assim, criando umas texturas bem no meio da franja. Divide em duas partes. Próxima, da mesma forma. Ó. Então a gente criou uma textura para ficar bem mais leve. Então é isso aí, pessoal. Esse é o resultado de um cabelo com camadas, né? Camadas longas, com a franja longa também, textura. Ó. Vocês podem passar um divino nesse cabelo, vocês também podem ativar uma prova de caixa, que vai ficar super bonito. E a gente tem uma forma, né? E depois, para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, a gente tem os meus contatos aqui, ó. Tá, pessoal? Então vamos lá. Arroba, tá dando pra ver? Arroba Cleiton Astro no Instagram. Ó. Arroba Cleiton Astro, pra ver um pouquinho mais do meu trabalho. Legal? E lá no meu Instagram eu vou postar o resultado desse cabelo já finalizado. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. A live não foi tão boa assim a qualidade de imagem, porque eu tô na minha casa e quis trazer para vocês um pouquinho de técnica. Mas é isso aí, galera. Ficou muito boa você com esse cabelo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco das dicas, pegado um pouco das dicas minhas, né? E colocar em prática no dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço e até uma próxima live.